Como seria bom se tivesse alguém para nos ensinar esses segredinhos quando a gente começou, né? Já pensou? Em uma panela, derreta 100 gramas de manteiga. Pode ser manteiga, margarina, fique livre. Eu vou usar 2 cebolas, vou ralar aqui no lado mais grosso do ralador e vou refogar. 500 gramas de filé de peito de frango. Você pode cozinhar com tempero de sua preferência. Eu usei aqui esses temperos: 1 colher de sopa de limão pepper, 1 colher de sopa de colorau, 1 colher de sopa rasa de sal e 2 dentes de alho. É só para que você tenha noção e faça igualzinho o meu. Eu vou separar aqui o caldo do frango. Vou triturar no processador. Se você não tiver o processador, você pode usar a função pulsar do liquidificador. Cebolas refogadas. Agora adicione o frango. Esse salgado parece simples, mas eu vou te provar porque ele virou um dos preferidos das lanchonetes e padarias. É sério que qualquer pessoa consegue fazer esse bolinho de frango acebolado? É só seguir o passo a passo, bebê. A construção de sabores aqui vai te surpreender. Eu vou adicionar aqui na panela 1 litro de caldo. Eu vou completar com leite. Se você nunca fez bolinho de frango acebolado na sua vida, eu tenho certeza que essa receita é para você. E fala aqui para mim nos comentários, de onde você está nos assistindo, eu quero saber. Então você usou o caldo do cozimento do frango e completou com leite até dar 1 litro, né? Presta atenção direitinho, hein? Lógico. 1 colher de sopa bem cheia de creme de cebola em pó. Gente, pense na construção de sabores que é isso aqui. Será que vai ficar bom, produção? Maravilhoso. Quando você fizer essa receita, você vai entender da construção de sabores que eu tanto falo. Olha, 1 colher de sopa de páprica defumada. Se quiser usar colorau, pode? Até pode, mas a páprica defumada aqui, ela faz parte da construção de sabores, não é nem para dar cor. Lembra que eu já coloquei o colorau no cozimento? Então, esse é o momento para você experimentar para ver se está bom de sal. Eu já experimentei aqui e já está bom de sal. Eu vou adicionar aqui nesse caldo 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Mas eu só vou fazer isso depois que esse caldo estiver fervendo por completo. Eu estou fritando 200 gramas de linguiça calabresa e eu não coloquei nenhum tipo de gordura, porque a própria linguiça calabresa, ela já solta a gordura. E eu vou adicionar aqui 2 cebolas e refogar por uns 5 minutos no fogo baixo. Aqui eu vou processar grosseiramente e você pode usar a mesma dica do liquidificador. São ingredientes fáceis de encontrar: cebola, linguiça calabresa, farinha de trigo. É um salgado que vai te surpreender. É só a forma de fazer que faz toda a diferença. Eu escorri um pouco da gordura. Quando a linguiça calabresa frita, ela fica com a gordura, né? Aí eu escorri um pouco. Um recheio super prático. Agora adicione a farinha de trigo toda de uma só vez. E eu tirei a panela da boca do fogão para facilitar a vida de quem está começando. Porque se você já tem experiência, você pode fazer tudo isso aqui com a panela lá na boca do fogão. E agora é só misturar. E depois que toda a farinha de trigo estiver envolvida no caldo, aí você pode levar para o fogo baixo, e cozinhar por uns 5 minutos. Você sabe por quê, produção? Eu sei, inclusive eu já vi comentários sobre isso. O pessoal falando, minha massa ficou com gosto de crua. Na verdade é por isso, porque não deixou a massa cozinhar tempo suficiente, né? Isso. Olha só, toda a farinha já está envolvida e formou essa massa cheirosíssima. Muito cheirosa. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou cozinhar entre 5 a 10 minutos. Vou abrir a massa na bancada e quando ela chegar em uma temperatura em que eu consiga pegar, eu vou sovar a massa por uns 5 minutos. Prontinho, massa sovada.
Eu vou dividir porções de 50 gramas. E você pode fazer salgado grande, salgado pequeno, fique livre. Se eu quiser fazer no tamanho para festa ou para lanchonete, quantas gramas seriam? Para a festa, entre 25, no máximo 30 gramas. E para a lanchonete, 100 gramas de massa. Perfeito. Um tamanho maravilhoso. Dica boa é dica compartilhada. Por isso que eu não deixo de compartilhar nada com vocês. Escreva aí no seu caderninho essa dica. Depois que você separar algumas porções, a outra metade coloque dentro do saco plástico. Isso evita que a massa fique ressecada e as porções também, principalmente se você está começando. Segue essa dica aí e você vai entender o que eu estou lhe falando. Pegue uma porção e pressione assim, porque isso facilita, sabe? Vamos bolear as porções, que é o ato de deixar assim, ó, redondinha. Pressiona para que fique compactada, faz bolinha e passa para o próximo. Olha o nosso recheio, super saboroso. Olha só, gente. A bolinha já está feita. Agora é só colocar aqui dentro. E você pode colocar um pedacinho de queijo, pode ser carne, pode ser bacon. Fique livre. Olha como é fácil. Pressionou, pressionou. Se precisar, empurra mais um pouquinho. Pressionou, pressionou. Percebeu aqui que está bem fechado? Você só vai fazer isso, ó. Pressionou aqui, virou de ponta cabeça, pressionou e pronto. Olha como ele fica bem fechado. Com esse formato lindo, maravilhoso. Um bolinho de frango acebolado recheado com linguiça calabresa. E eu vou fazer assim com todas as porções. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. Agora eu vou modelar o restante da massa, com porções de 50 gramas. Isso ajuda bastante a massa não ressecar, né? Fica maravilhoso. Dá tempo até de você fazer um outro recheio. Pode fazer a metade de linguiça calabresa e a metade de queijo. Fica muito bom também. Prontinho, todos modelados. E para que você tenha noção, 39 unidades. E o próximo passo aqui é empanar. Para empanar, eu vou usar farinha panko. E para usar a farinha panko, eu gosto de fazer uma misturinha. Com 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. O tamanho dessa xícara aqui é de 150 ml. E 400 ml de água. Para usar a farinha panko, você tem que fazer a misturinha, porque se você simplesmente molhar e passar aqui, olha só, tá vendo que não gruda direito? Então você tem que fazer essa misturinha aqui. Ah, vou colocar aqui também uma pitadinha de sal. Eu quero que você veja aqui bem de perto a textura dessa misturinha. Olha, é uma textura como se fosse de uma vitamina de frutas bem grossinha, sabe? Olha a textura. E se eu quiser usar apenas farinha de rosca comum, pode? Pode. Aí, nesse caso, você não precisa fazer a misturinha. Apenas água, passou na água, passa na farinha de rosca. Somente. Prático, né? Muito prático. Olha. Fica bonito, né? Tá lindo. Agora eu vou levar para a geladeira. Olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Mais uma dica de milhões para você escrever aí no seu caderninho. Eu posso fritar agora? Posso. Mas se você quer uma excelente fritura e se você está começando, é bom que você guarde na geladeira por no mínimo 1 hora. Evita que o empanado solte. Na verdade, você pode deixar na geladeira por até 3 dias. E depois é só tirando e fritando. Simples assim. E sem contar que fica com uma excelente crocância. Depois de 1 hora, tchan, 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 tchan. Olha, ficam perfeitos, lindos.
para fritarmos. Olha só. Agora vamos fritar. E nunca pegue o salgado com suas mãos e coloque dentro do óleo, porque o óleo está quente, aí ferve e você pode queimar as pontinhas aqui. Dos seus dedos. Aprendeu, né? Lógico. Vamos fritar? Bora. Frite os salgados imersos no óleo, mergulhados no óleo. Entre uma fritura e outra, espere o óleo aquecer novamente. Não frite vários salgados de uma só vez. E a temperatura do óleo é de 180 graus. Não é por nada não, viu? Isso é um salgado de respeito, viu? Será que tá crocante? Oh, Vamos experimentar? com certeza. Gente do céu! Pense numa massa super saborosa, com um recheio delicioso. Que massa maravilhosa! É sério, gente, vocês precisam fazer. Minha água já encheu de boca, eu não vou nem esperar você me oferecer. Dá licença aqui, viu? Gente do céu, que isso, muito bom. Gente, fui em um lugar, experimentei dessa pimenta aqui. Eu não conhecia. Tem gente que pensa que a gente conhece tudo, né, produção? É. Eu não conhecia essa pimenta aqui não, viu, gente? Você gostou? Uhum. E eu que não sou boba nem nada, ó, comprei. Gente, pense na delícia. E se você não encontrar aí na sua cidade, eu vou deixar o link aqui em algum lugar aí na tela para você clicar. Pense na delícia. Até quem não come pimenta fica desejando, olha só. Outra produção. Lógico. Te espero nos comentários. Que delícia.